Olha, a decisão do Google de proibir a veiculação de propaganda política no Brasil em sua plataforma de anúncios, que começa a valer a partir de maio, expõe a indisposição de plataformas digitais com a moderação de conteúdo, mas há incerteza sobre o impacto disso no mercado de anúncios eleitorais no país. Essa avaliação foi feita por especialistas ouvidos pelo jornal O Globo. A gigante da tecnologia informou que vai atualizar sua política de conteúdo político do Google Ads para não mais permitir a veiculação de anúncio político no país. Aqueles anúncios impulsionados, isso o Google não vai mais permitir. A decisão foi tomada após a atualização das regras pela Justiça Eleitoral. A resolução que altera as regras sobre propaganda eleitoral aprovadas pela Justiça Eleitoral em 2019 traz uma definição de conteúdo político eleitoral considerada ampla demais pelo Google. A empresa avalia ser inviável moderar a quantidade de anúncios que devem ser contratados no período eleitoral. A iniciativa da empresa se refere ao Google Ads, plataforma que prioriza o conteúdo exibido nas buscas do site, nas primeiras colocações ou em banner. Sabe quando você vai pesquisar alguma coisa no Google e imediatamente aparecem algumas respostas para aparecer primeiro? Você pesquisa lá médico pediatra, né? Manicure em Santana. Por que aparece um na frente do outro? Porque o um paga mais do que o outro. Isso. Por isso é que ele tem preferência ali na pesquisa. Em tese, apareceu primeiro na pesquisa, a chance de a pessoa procurar aquele é maior. Mas geralmente aparece que é patrocinado, inclusive. Exatamente. Aparece isso. E agora, anúncio político não vai poder. A iniciativa da empresa se refere ao Google Ads, plataforma que prioriza o conteúdo exibido nas buscas do site, nas primeiras colocações ou em banners. O serviço costuma ser usado por candidatos, mas nas eleições de 2020... anúncios políticos na Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, ficaram à frente da concorrente. Dos 36 milhões de reais gastos com impulsionamento de conteúdo, 32 quase foram arrecadados pela empresa de Mark Zuckerberg. Então, o que o Google está dizendo é que ele é incapaz de respeitar as regras impostas pela Justiça Eleitoral. Então, o que ele faz é suprimir a propaganda eleitoral do Google. Essa é uma discussão, né, Anderson, infindável. Sim. Né? E muita gente entende que ela prejudica quem é novo. Isso que eu ia dizer. Eu acho que prejudica quem é novo, prejudica os partidos menores, prejudica os candidatos que estão entrando pela primeira vez. Assim, ninguém vai colocar lá no Google para pesquisar o Lula, o número do Bolsonaro, né? Mas vai pesquisar o número do Anderson Afonso, por exemplo, candidato pela primeira vez. Numa eleição municipal, como a gente vai ter esse ano, eu acho que esse efeito é menor. Porque na eleição municipal você conhece mais as pessoas. Vereador, isso. Sim. Então, mas vereador é o seguinte, vou pegar o exemplo de Santo André, ou da região do ABC. O cara tem um candidato a vereador na minha rua, mas na rua de cima tem outro candidato. Na rua de baixo tem outro candidato. Então a disputa pelo voto ela é maior e são pessoas que, via de regra, você conhece. Sim. Né? Mesmo que seja um cara novo. O cara que já está lá, ele já tem realmente tem vantagem, tem estrutura, tem mais condições de fazer campanha e tudo mais. No caso dos prefeitos também, porque um candidato a prefeito ele tem que se viabilizar para ser candidato a prefeito. Não pode ser um cara que não... Você vai falar, o cara é desconhecido. Não pode ter um desconhecido candidato a prefeito. Então não pode ser candidato, seria desconhecido. Então tem que fazer uma pré-campanha bem feita e tudo mais. Então eu acho que nesse caso, na eleição municipal, vai ter menos efeito. E uma coisa que esse número que você mostrou também denota é que para o Google não vale a pena, né? Quer dizer, o concorrente ganhou de lavada, né? Então não é negócio. Então para que eu vou gastar energia com isso, tentar fazer uma moderação a partir da legislação correr o que risco o Brasil colocou? De desrespeitar a regra do TSE, arrumar problema. E não vou faturar o que eu gostaria de faturar? Então vou ficar por aqui mesmo. Acho que é isso. É uma questão de negócio, né? Para o Google não compensa o risco-retorno, o risco versus o benefício de eventualmente ele não conseguir realizar essa moderação e ser punido pela justiça brasileira. Você vê que o impulsionamento está muito mais nas empresas do grupo Meta. Então a gente está falando do Instagram, do Facebook e também do WhatsApp. Mas aqui principalmente Instagram e Facebook, né? Então você vê ali, você entra no seu Instagram, você está scrollando o seu feed, de repente aparece lá um patrocinado, às vezes até nos stories, né? Então é isso que tende a acontecer. Você vê que o grupo Meta, por enquanto, não falou nada sobre isso.
os anúncios vão continuar até onde a gente sabe no grupo Meta, principalmente Instagram e Facebook. Para o Google, que já não tem um grande market share, um grande pedaço, uma fatia considerável desse público, desses clientes, vamos chamar assim, para ele o retorno não compensa o risco, tirou, não vai ter dentro da plataforma do Google, que é uma empresa global, que aliás está para reportar os seus números. A Meta reportou os seus números agora, e aí, pensando até em arrecadação, acho difícil a Meta não aceitar esse dinheiro que vem. Sabe, falar, não, nós vamos abrir mão. Estou falando isso porque os resultados da Meta referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março foram ótimos resultados. Mas depois da divulgação do balanço, as ações da Meta começaram a cair 15% no pós-mercado americano, porque o guidance, a projeção de futuro da companhia, foi ruim. Então a companhia está projetando margens mais apertadas, gastos maiores, uma receita um pouco menor para os próximos trimestres. Então ela não tende a não abrir mão, ainda que a receita da companhia seja em dólar, a gente está falando de quase 32 milhões de reais. É um valor importante que ela conseguiu na eleição passada, em 2020, eleição para disputa no pleito federal. Agora, na eleição municipal, ela também deve ficar com uma fatia maior, ainda mais sem o Google nessa corrida, Rafa. É isso aí. E lembrando que é dinheiro do povo, né? Sim. Fundo eleitoral, sempre bom lembrar isso. Porque você falou de cliente, partido político, né? não Impressão gera que os dinheiro, caras tiram do bolso, tiram tudo dinheiro nosso. É fundo partidário e fundo eleitoral, né? Sim. Eles recebem. Tudo nosso. Aliás, nesse ano aqui, mais de 5 bilhões de reais, né, de fundo eleitoral. Isso, aumentou. Eles aprovaram para disputa mais dinheiro do que para a eleição de 2022, que foi a eleição nacional, né? Vai entender esse critério, né? Você tinha muito mais candidato, muito mais trabalho. Sem dúvida. Né? O país inteiro. País inteiro. E agora, enfim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.